Deus realmente existe? E se ele existe, que criador é esse? Quem é ele em específico? Porque há-se tantos deuses, ou talvez tudo isso foi uma coincidência, talvez a evolução em si foi uma coincidência? Foi uma pergunta que eu fiz há alguns anos atrás, e eu vou trazer aqui desde então até os dias atuais, desde a primeira vez que eu fiz essa pergunta, se Deus existe, até hoje, quais que foi uma caminhada, né, foi uma escada até eu chegar onde eu cheguei. E o intuito desse vídeo não vai ser eu pegar e dizer o que eu acho, o que eu deixo de achar, minha opinião, nada disso. Vai ser passar informação, passar fatos, vai ser um vídeo informativo, porque essa pergunta, Deus realmente existe? Há sim um criador? Isso ela está enraizada na humanidade, desde os primórdios, início da civilização. Eu visualizo que hoje, atualmente hoje, é muito mais recorrente do que nunca, jamais foi desse jeito, assim, tipo, a juventude em si, né, na minha faixa etária, né, na minha faixa etária eu sei que de idade, eu sei que é uma coisa recorrente, é uma coisa que é uma dúvida, todo mundo tem. Isso é comum, mas não estou falando que é certo, que é errado, eu sei que é comum, acontece com a maioria das pessoas. E aqui eu tenho um conflito que são todas com o passar desses anos, com a escadaria da novamente eu chegar na conclusão que eu cheguei, tá aqui nesse conflito todas essas evidências, todos esses estudos, tantos biológicos, tantos históricos, teológicos, e isso aqui não é nem um roteiro, isso aqui é mais para se eu precisar, eu dou uma olhadinha aqui rapidão, mas a descrição também vai ter, isso aqui, né, de forma resumida, vai ter os estudos, vai ter da onde eu tô tirando o que eu tô tirando, enfim. A gente pode partir para a lógica, começando pela lógica, é que essa planta precisa do processo da fotossíntese, necessita-se de outra planta para ter essa planta, é preciso-se de uma célula para ter outra célula, para se duplicar, é preciso-se de um vírus também é o mesmo jeito. No reino animal, incluindo todas as categorias, é preciso-se de outra vida para gerar a vida. Então, a ciência comprova sim, não desprova, comprova. E a lógica misturado com a biologia, com a ciência, comprova sim que se há sim um Deus. Dali eu já fui para agnóstico. Era ateu, tinha dúvida, fui para agnóstico. De agnóstico, eu me perguntei, tá, se há sim um criador para todas essas coisas, se tudo é complexo, quem é esse criador? Quem é esse Deus? O que ele faz? O que ele deixa de fazer? O porquê da criação? Qual o sentido da vida? Todo esse tipo de coisa, são normais, assim, é enraizado, normal. Não estou falando que é certo ou é errado, mas é normal, é comum. Dali eu visualizei as 5 maiores religiões do mundo. Essas 5 maiores religiões é o hinduísmo, islamismo, judaísmo, além do judaísmo, o budismo e o cristianismo, obviamente. E nessas 5 maiores religiões, uma delas, recebe crédito das outras. E o motivo que eu quis visualizar essas outras religiões é porque eu pensei: "Tá, eu nasci no Brasil, a minha cultura me falou isso, as pessoas à minha volta disseram isso, eu cresci indo para tal eh, tempo. Então, o que que me levou para o que que remete de diferente da minha religião para um cara lá do sudeste da Ásia, lá da Índia, do Bangladesh, do hinduísmo, o que que remete da minha ser a certa e a dele ser errada? Foi essa a primeira pergunta que eu fiz, então, por isso que eu peguei as 5 maiores religiões. O hinduísmo, eu vou até vasculhar o termo aqui, porque não quero falar errado, Yogi, eles a maioria deles vê Jesus como um guru divino e um yogi perfeito. O budismo já fala que Jesus era um ser iluminado com compaixão e alguns deles creem até que o Jesus era uma reencarnação de Buda. Já o islamismo falam que ele era ele era um profeta, um ótimo profeta, inclusive, que ele nasceu de uma virgem e que ele eventualmente vai voltar. Então, já foram 3: o islamismo, o hinduísmo e o budismo.
Agora, já o próprio judaísmo, eles falam o impacto de Jesus, eles falam que Jesus era um ser comprovam, historicamente que ele existiu, mas eles não veem ele como um Deus, mas esses créditos ele dão. Então, tipo assim, dessas 5 maiores religiões, sobrou uma, o cristianismo. Eles todos deram crédito para o cristianismo, de certa forma. E o cristianismo fala assim, lá em João 14,6: "Eu sou o caminho, a verdade, a luz, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim". Então, se todos dão crédito para ele, ele apenas dá crédito para si mesmo, e eu parti: "Olha, eu fiz a primeira pergunta, foi pensei assim: "Tá, Deus realmente existe", eu fui para agnóstico, depois eu visualizei essas religiões eu visualizei que o cristianismo realmente tem alguma coisa deve ter um motivo por trás do porquê ele é tão que de sendo bom ou ruim, porque eles dão crédito pra ele e dá crédito apenas para si mesmo. Tá, dali eu parti para uma área teóloga, mas e filosófica, mas antes disso, a gente vamos falar sobre as evidências científicas, biólogas e o que comprova ele, né. O DNA, por exemplo, essa aqui do DNA é interessante. Há uma sequência numérica recorrente do DNA humano, que são os números 10, 6 e 5. Esses números 10, 6 e 5, eles estão, no DNA humano, em toda a humanidade, e eles representa uma letra hebraica, Roi. Como é que é? Yod, Rei, Vav, Rei. E traduzindo para o nosso alfabeto, é eu já sei, é YHWH. YWH, YHWH, que seria nome Deus, né, que da Bíblia Sagrada em hebraico é Deus. E a gente pode partir também para a parte do cromossomo X e Y. O cromossomo X e Y, o homem vem de um só homem, a mulher vem de uma só mulher. Então, no caso, a humanidade inteira tem-se originalidade, um parentesco em comum, que são esse mãe e esse pai. E esses cientistas nomearam ele como uma erva mitocondrial. Eles nomearam Adão e Eva, que é o cromossomo X era a mulher e o Y do homem. Enfim, agora tirando esses contextos biólogos, da biologia, a gente pode falar agora da área histórica. Na área histórica, eu separei uma pessoa da época, um romano, não queria pegar um judeu, é o Tacito. Tacito, em Pôncio Pilatos, ele ele descreve como Jesus era uma figura real, que ele era real, e ele fala sobre, quando ocorreu a própria crucificação. Enfim, também tem Joséfo, que era judaico. Muitas coisas, tem o cilindro de Ciro do Museu Britânico, que comprova a Bíblia também, tem os pergaminhos do Mar Morto, que é um texto bíblico preservado de 2000 anos, é o livro do Samuel, que é 100% compatível com a Bíblia hoje. E essas conclusões que através dessas coisas eu tive a minha primeira pergunta, se Deus realmente existe, eu fui para agnóstico, de agnóstico eu parti para visualizar as religiões para ver quem que era esse Deus, né, qual religião estava certo, qual estava errado. E dali eu vi eles dando crédito para Jesus, eu vi, tá, por que que eles estão dando crédito para Jesus e dá crédito apenas para si mesmo? Eu acabei de citar aqui algumas coisas, eu já vou partir para mais outra. Dali eu vi e comecei a ler a Bíblia, inclusive eu não finalizei por completo, mas eu já li, até a metade, terminando ela agora. Ela tipo, tudo que ele faz, tudo que ele fez na vida, ele falou assim no final: "Não, pra comprovar que eu realmente sou o Deus vivo, o Filho de Deus em carne viva, eu vou morrer e eu vou perecer à morte, eu vou ser ressuscitado". E quando ele foi ressuscitado, ele tinha 12 discípulos com ele, que 11 deles têm a sua morte registrada, e tem como eles morreram e o porquê eles morreram. E o porquê deles morrer foi muito simples, eles simplesmente preferiram a própria morte,
do que negar do o que eles viram, que Jesus era real. Enfim, pra mim isso é muito forte, muito impactante. Acho que nenhuma pessoa em sã consciência pega e simplesmente morre por uma mentira pra não faz sentido esse impacto que ele teve, esse impacto que ele levou pra todo todos os 4 cantos do mundo, que o cristianismo foi levado. Não de forma ética, mas aqui a gente não tá falando dos seguidores, a gente tá falando dele, Jesus em si. Enfim, a conclusão final e o que aponta é que a vida aponta e a ciência aponta que há um criador, tem um DNA, que no nosso DNA tem a assinatura, as maiores religiões reconhecem Jesus, a ciência confirma que a gente veio de um casal, a história confirma que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Enfim, me levou de Deus existe, o Criador existe, para ele existe, ele é o Deus vivo, ele é Jesus. Enfim, espero que eu consegui alcançar, não com todas as pessoas, mas espero que a maioria das pessoas tenham sim despertado essa mesma dúvida que eu tive, não dúvida, essa curiosidade, essa busca insensível pela verdade, que se chama filosofia, né, que eu realmente tenho feito um impacto positivo nas pessoas. E tudo que eu tô falando aqui não é a minha opinião, não é o que eu acho, isso aqui é tudo lógica, racionalidade, bio biológica, biológica, né, isso são todas verdades e fatos. Vai estar na descrição do vídeo, do que eu tô falando sobre, todas as fontes dessas tais evidências que eu tô falando. Enfim, espero que tenha servido e, eventualmente, eu posso fazer uma segunda parte onde eu comprovo, onde eu transmito evidências e verdades, o porquê a Bíblia não é só um livro comum, não é um conto de fadas e porque ela realmente é sagrada. Eu me chamo Vitor, a minha idade eu prefiro não, às vezes ela vai me desqualificar, né, se eu não falar a minha idade. Eu me chamo Vitor e o vídeo foi até aqui. Espero que eu tenha conseguido chegar no meu objetivo, que é trazer essa, trazer essa, enfim, o vídeo tá